E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado essa semana é o Igor Seco. Se você não conhece o Igor Seco, ele fez parte da bancada do Não Ovo comigo, que era um outro podcast onde nós participávamos por uns 3 anos, eu diria. Agora me falha a memória, mas acho que foi... Ali, se não foi 3 anos, foi quase 3 anos. Ou talvez um pouquinho mais de 3 anos. Enfim, a gente fez podcast junto por muito tempo. A gente até morou junto um tempo em seguida que nós chegamos aqui em São Paulo. Eu acho que vai ser mencionado, a hora que eu ligar pra ele, com certeza a gente deve comentar alguma coisa dessa época. Mas enfim, o Igor é um cara muito gente boa e fazia já um tempo que a gente não se encontrava desde que nós saímos lá do Não Ovo, desde que nós deixamos de trabalhar juntos. E essa semana, graças à galera da Promobit, a gente viveu o que foi chamado de O Reencontro. Eles disponibilizaram um espaço pra gente poder encontrar com os nossos ouvintes, pra gente poder se reencontrar. E a gente fez lá, acho que quase 2 horas de bate-papo com a galera que foi acompanhar o evento, falando sobre coisas que nós fizemos nesse período, depois que deixamos de trabalhar junto, depois que a gente saiu lá do podcast e tudo mais. Foi muito legal, foi muito divertido. E depois que esse reencontro aconteceu, é óbvio que deu mais vontade ainda de trazer eles para participar aqui do Eu Tava Lá. Então essa semana o convidado é o Igor. Eu acho que na semana que vem, já no próximo episódio, eu vou trazer o Luigi para ele contar alguma história de vida, alguma coisa que aconteceu com ele. Mas antes de ligar para o Igor e ver que história ele tem para contar pra gente, eu quero só dar 2 recados muito rápido. O primeiro recado é, obviamente, um agradecimento enorme à galera da Promobit por ter promovido o reencontro, por ter conseguido um espaço tão legal pra gente encontrar a galera, por ter conseguido fazer com que isso tudo fosse gratuito pro pessoal poder ir nos encontrar. Foi um espaço lá perto da Avenida Paulista e foi muito foda. Foi muito divertido, foi muito legal encontrar o pessoal. A gente ficou mesmo muito feliz de ver que tem uma galera que acompanha a gente, que gosta dos nossos podcasts. Enfim, foi muito massa. E por falar em Promobit, justamente nessa semana em que a gente se aproxima da Black Friday, não tem como deixar de mencionar que a Promobit é o principal e o melhor aplicativo para acompanhar as ofertas da Black Friday. Digo mais, inclusive, não só para acompanhar as ofertas da Black Friday, mas para você acompanhar as ofertas o ano inteiro. Se você não conhece a Promobit, eles têm um aplicativo. É só você entrar na loja do seu celular, procurar por Promobit ou entrar no site promobit.com.br e lá vocês vão encontrar várias formas de acompanhar as ofertas em determinadas lojas. Basicamente, a Promobit funciona como um catálogo de ofertas onde os próprios usuários cadastram as ofertas. O cara vê, esse celular aqui tá barato em tal loja. Ele vai lá, cadastra na Promobit e a Promobit tem uma equipe de pessoas que fazem checagem dos preços para ver se essas ofertas são válidas mesmo, se realmente vale a pena, se tá barato mesmo, se a loja que foi cadastrada é confiável. Então, enfim, tem uma curadoria das ofertas que estão disponíveis nos aplicativos da Promobit. E agora na Black Friday nada melhor do que isso, afinal de contas as lojas ficam malucas, subindo o preço, baixando o preço. Tem loja que sobe o preço antes da semana da Black Friday para depois dizer que baixou. No aplicativo da Promobit você vai saber se a oferta é real ou se não é, se a oferta é confiável ou se não é, se a loja é confiável ou se não é. E a galera da Promobit é uma galera muito legal que, além de oferecer este aplicativo para a gente economizar os nossos dinheirinhos aqui nesse momento de Black Friday ou a qualquer momento do ano, eles também são, sem dúvida nenhuma, uma das empresas com mais visão de negócio para podcast que eu vejo nos últimos tempos. Aí eles apoiam o podcast há muito tempo, eles estão sempre presentes aí, fazendo com que essa mídia cresça e se desenvolva cada vez mais. Valeu, Promobit. E o segundo recado é que você, além de ouvir este Eu Tava Lá toda segunda-feira, também pode ouvir episódios inéditos, exclusivos para os nossos assinantes, de terça a sexta-feira. Segunda-feira tem seu Tava Lá aqui no feed, terça, quarta, quinta e sexta, episódios exclusivos, inéditos para os nossos assinantes, que pagam a partir de R$5 por mês. R$5 por mês você já pode ouvir o Eu Tava Lá diário. É só entrar no site eutavalá.com.br/assinantes. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Igor e ver que história ele tem para contar pra gente. Alô, meu povo! Alô, fala Igor Seco, como vai, cara? E aí, Brian, suave, cara? Que manda? Suave, alô, meu povo, é muito bom. Parabéns. O cara tem que ir adaptando, né? Muito bom. Como é que tu tá, cara? Quanto tempo? Até que não faz tanto tempo assim, né, cara? A gente tava junto no final de semana, pô. É verdade, mas é que até cabe aqui a gente explicar. A gente tava no sábado no evento que foi promovido pela Promobit, que reuniu os 3 tenores, como eles mesmos falaram lá, que foi eu, tu e o Luigi, pra fazer um podcast ao vivo, né, com uma galera presencial lá. Aí agora quando eu falo quanto tempo, eu me refiro
refiro aos ouvidos dos brasileirinhos que estão ouvindo, que provavelmente não nos escutam juntos há muito tempo, a não ser que eles estivessem lá no sábado. E pior que tinha bastante gente no sábado, né, cara? Isso que é legal. Galera, né? E 3 tenores eu acho um pouco de exagero do pessoal da Promobit. Mas... É que a outra opção é as meninas superpoderosas, que eles fizeram uma imagem lá. Aí eu prefiro me referir como os 3 tenores. Eu sou docinho, já vou avisando. eu era loirinho, eu acho, não era? Eu não lembro quem que é quem. Ah, cara, eu também não lembro, não. Eu vi essa imagem só uma vez e eu fiquei muito constrangido pra ver de novo. Demais. Mas foi bem legal esse encontro, cara. Pô, teve bastante gente lá, pessoal bem bacana, foi bem da hora. Foi muito massa. Rolou uma live no Instagram da Promobit enquanto eles faziam a transmissão lá do encontro. E depois, porque a live no Instagram, primeiro que ela é difícil de achar, depois que já não tá mais ao vivo, porque ela fica num arrastar pro lado dos stories, sabe como que é? É meio chatinho de achar. Não, nem tô ligado. E aí... Pra mim ficava junto com os stories, normal. Fica junto, mas tem que abrir o story e aí tu arrasta pro lado, assim, pra ver a live que já acabou. E ainda, se não fosse suficiente, depois de 24 horas ela desaparece. Mas aí eu soube que teve uns caras que baixaram a live e subiram no YouTube. A galera deu uma pirateada na transmissão, mas que valeu a pena, porque aí a galera que não viu pode ver agora. O pessoal é empenhado, né, cara? Quando se trata de piratear, não tem quem segura o brasileiro, bicho. É verdade, é verdade. Mas e aí, cara, pra quem porventura não te conheça, não sabe o que tu aprontou e apronta por essa internet de Deus aí, te apresenta pra galera, fala do TH Show, que é teu podcast novo, né? Pois é, pra quem não me conhece, eu sou o Igor Seco, eu faço podcasts, fazia junto com o Brian lá no Não Ovo. Agora eu sou só um twitteiro triste que faz um podcast sobre maconha. Então, quem tiver afim de dar risada, a gente faz um humor, aquele humor fácil, aquele humor leve. Eu e o Nhoque estamos lá toda terça-feira no TH Show. Muito bom, muito bom. O Nhoque é um cara muito legal, inclusive. Foi uma excelente, não sei se digo escolha ou se digo uma excelente obra do acaso de vocês dois terem se encontrado pra falar sobre esse assunto que vocês entendem tão bem, porque os dois juntos ficou muito legal lá no TH Show. Cara, o Nhoque ele já fazia vídeos pro YouTube, né? E ele tava muito tempo parado na internet. E aí eu apareci pra ele com a ideia de fazer o podcast e ele embarcou. E tá dando certo, cara. Inclusive, você devia convidar ele pra cá também, porque ele tem algumas histórias, meu amigo. Tem até medo. Eu convidei ele uma vez, faz tempo já. Só que meio que a gente nunca se falou sobre depois. Eu convidei ele no Twitter, ele topou e aí a gente não tocou mais no assunto. Mas eu vou chamar ele outra hora depois pra gente trocar umas ideias. Eu conheço o Nhoque há muito tempo, cara. Eu não sei há quanto tempo tu conhece ele, mas eu tava vendo esses dias, eu tenho uma foto com o Nhoque de 2011, que a gente tá muito magro, assim. É legal isso, né? De foto antiga, que eu sempre tô muito magro, e o Nhoque também tava nesse caso. Pois é, eu sempre tô muito magro também, cara. É incrível. Fotos antigas, tipo o que eu tirei hoje de manhã, assim. Então. É que eu tirei há 15 segundos atrás, a selfie. Eu conheço o Nhoque de 2011 também, cara. Ah, pode crer. Foi de um Réveillon que a gente se trombou e tava ele, a galerinha da blogosfera da época. Foi um tempo gostoso, né? Que era um tempo que ninguém tretava, né? Ninguém tretava e todo mundo era feliz com os negócios que fazia e ninguém falava de política na internet naquela época. É verdade. O brasileiro era burro naquela época, ele não era politizado. Nem na internet, nem na vida real. O pessoal só queria saber de beber Itaipava e cheirar cola. É verdade, é verdade. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, né, cara? Essa época de 2011, 2012, eu lembro que a gente passou alguns Réveillons juntos lá em Floripa, inclusive saudades de Floripa. E a gente ficava, tipo, sei lá, 4, 5 dias hospedados lá em Floripa, a galera toda reunida, assim, e ninguém falava de política, né, cara? Eu não sei se naquela época a política no Brasil ia bem, ou se o pessoal só não se importava mesmo. Cara, eu acho que era uma mistura dos dois. A gente sempre teve mal de política, só que naquela época ninguém tava realmente preocupado com isso. Era literalmente... Eram os pais da gente que estavam, né? A gente foi ficando velho. Todo mundo querendo zoar e fazer loucura, tá ligado? Eu lembro que um desses Réveillons que a gente passou junto, o pessoal tentou até amarrar um cone na cabeça de um cavalo, tá ligado? A gente tava preocupado em colocar fogo em barco ao invés de ficar debatendo sobre Bolsominion, tá ligado? Legalmente, né? Legalmente, com a autorização do proprietário. Exatamente, o barco ele foi cedido pelo proprietário, que viu ali aquele monte de jovens reunidos e falou, eu vou ceder um entretenimento pra esses jovens aqui na virada do ano. E aí ele deu um barco que ele
ele tinha. E tu lembra a história do barco? É muito boa. Eu lembro, cara. Na real, o barco não era dele, né? Era dele porque esqueceram, deixaram lá e nunca mais foram buscar. Um cara falou assim, deixa o meu barco aí, eu venho buscar daqui uma semana. Aí já fazia, 3 anos que o barco tava no terreno. Exato. E aí o pessoal convenceu ele a colocar fogo no barco na noite da virada. Muito bom. Ali é Lagoa da Conceição, né? Pra quem é de Floripa vai se localizar. É Barra da Lagoa. Barra da Lagoa, isso. Tá. E aí o cara, ele morava num lugar que era tipo uma ilha, né? Eu lembro que a gente tinha que pegar um barco pra ir até a casa dele. Tinha, cara. Pra quem conhece ali aquela parte de Florianópolis, ela fica do outro lado da Avenida das Rendeiras. Tem até a lagoa e você atravessa da Rendeiras pra Barra da Lagoa, onde ficava aquela ilha com a casa do cara. É isso aí. E aí esse cara, ele era ele era dono da casa, dono da ilha, de tudo, e ele alugava um espaço lá pra galera passar um tempo. E aí a gente ficou um período lá nessa casa que ele alugava, e foi muito divertido. E aí ele contou essa história de que um dia passou um cara, deixou o barco, eu não sei como esse cara foi embora, depois o cara foi a nado, e aí morreu no caminho, por isso que ele nunca mais voltou pra buscar o barco dele. Pode ser, cara, mas existem boatos de que dá pra atravessar aquela lagoa a pé em alguns lugares. Então, então não sei. Talvez ele pode só ter esperado o barco que levou a gente, né? Porque a gente também não foi nadando pra ilha. Tinha um barco que era tipo um ônibus que passava de tempo em tempo, né? Sim. Era uma linha de barco. Cara, mas daquela semana que a gente ficou lá, eu tenho algumas histórias, viu? Pode crer. Eu lembro que teve uma vez que teve uma das noites que a gente fez um monte de pastel e levou pra beira da praia, assim, que a ilha tinha uma prainha, né? E aí a gente tava lá conversando e tal, falando sobre a vida do universo, e daqui a pouco a gente viu que o cavalo tava comendo os pastéis que tinham ficado em cima da mesa. Lembra disso? Eu lembro, cara. Era um monte de pastel de banana com canela. Quando a gente foi ver, só tinha mais 2 pastel, o cavalo tinha comido tudo. Tomara que não faça mal, né? Porque eu sei que cachorro não pode comer doce. Cavalo não tem muito conhecimento, mas o cavalo comeu legal aqueles pastéis. Comeu, cara. Ele comeu, ele ficou felizaço. O açúcar no sangue subiu. Foi da hora, cara. E era incrível porque tinha um monte de bicho, né? Tinha cachorro, tinha gato, tinha um cavalo solto. E tinha mosquito pra caralho. Tinha mosquito também. E todos eles comeram alguma coisa, cara. Eu lembro que teve um cachorro lá que comeu um bolo, um alimento que não era pra ele comer. Nessa mesma vibe do cavalo, cara. Que loucura. Exatamente. Eu vou contar essa história no TH Show um dia desse. Boa. O Nhoque também tava nessa? Acho que não, né? Não, nessa ele não tava. Dessa vez ele não tava, infelizmente. Mas eu lembro desse cachorro comendo bolo, lembro do cavalo comendo pastel e lembro de várias coisas que aconteceram que jamais poderão ser esquecidas e talvez não poderão nem ser contadas aqui. Não, hoje em dia a gente vai preso, cara. Naquela época eu acho que se pá algumas dessas coisas já iria, mas é que como era uma ilha, eu acho que a ilha ela tem leis próprias. Pois é, não, a informação demorava a chegar, na época era só 3G. E olha lá, naquele lugar ali, eu acho que nem 3G tinha direito. Não, acho que não. Acho que ninguém tinha internet naquela época. Eu lembro de várias coisas. Eu lembro, inclusive, de um dos caras que levou umas bolas, lembra? Tipo, bola de futebol americano, bola de beisebol, bola de futebol. E aí, na hora de ir embora, só tinha uma das bolas. O resto, tudo a galera tinha chutado pro meio do mato e nunca mais acharam. Cara, eu lembro de coisas quebrando. Eu lembro de muitas coisas. Cenas de atritos que tiveram entre casais, tá ligado? Eu lembro de acordar um dia com todo mundo rindo no quarto, e aí eu pensei, mano, o que será que eu fiz dormindo que tá todo mundo rindo? E de repente o Catupiri, o brother que mora aqui comigo, deu um ronco que parecia um trator passando no meio da sala. E aí, tipo, eu entendi, é disso que tô rindo. E eu comecei a rir também. Eu nunca esqueço do Catupiri, que teve uma época que a gente morou junto, né? Eu e tu, e o Catupiri morava no andar de baixo, era isso, né? Era no andar de baixo, a gente morava no 13º, ele morava no 12º, isso. E eu lembro que à noite, às vezes eu tava trabalhando, tipo, 4, 5 da manhã, e eu escutava ele roncando no andar de baixo, cara. Era muito louco. Tipo, na janela do meu quarto chegava um ronco, assim, de tempos em tempos, parece que o vento trazia. E aí, esse ronco é do Catupiri, cara. E era realmente. Ele deu uma melhorada, cara. Eu tô dividindo o apartamento com ele, a gente não dorme no mesmo quarto, mas eu consigo dormir. Eu não escuto tanto ronco assim dele. Melhorou. A saúde dele, então, tá dando uma boa evolução. Tá evoluindo. Coisa boa. Cara, demais. Quando eu te convidei pra participar aqui do podcast, eu falei pra tu pensar alguma história, não sei se chegou a pensar alguma coisa específica. Cara, eu lembrei aqui que eu sou um cara que tenho muito amor pra dar, né, Brian? Tu tá ligado disso? Tô ligado. É um pouco complicado eu falar isso, assim, com muita convicção, eu estou ligado, mas eu tenho indícios, diria, pra acreditar que sim. Como a gente morou junto, tu via como era a minha empreitada em busca de perder o bebê.
É Empreitada em Busca do Amor. Então talvez nesse momento seja o dia que tu vai falar porque nunca falamos sobre beijo no Não Ovo. Pode ser, talvez seja, hein, cara. Eu não vou... A gente acabou de começar a gravar, eu não vou prometer nada, mas talvez eu revele aqui alguns traumas, porque eu já tô sentado num divã aqui, Brian. Você agora é meu terapeuta. Muito bom. Inclusive, vale salientar que lá no encontro da Promobit tinha uns divãs, cara. Eu achei muito confortável aquele lugar. A Promobit tá de parabéns por mais esse quesito aí, que foi levar a gente num lugar que tinha divãs. Cara, pra ficar num ambiente perto do Luigi, você precisa de alguma coisa pra relaxar. Manda ver então aí, qual que são as suas lembranças aí de casos tentando perder o bebê ou qualquer coisa do tipo. Cara, você tá ligado que eu sempre falei que eu sou muito fã de Charlie Brown Jr., né? Claro, quem não é, né? Andar de skate, ir atrás de meninas, usar drogas, tudo que o Chorão me ensinou... Eu faço com convicção. Certo. Eu lembro de uma vez, cara, que inclusive talvez tu estava junto. Era numa balada na Augusta, porque quando a gente chegou em São Paulo, a gente ia pra balada direto, né? Sim, eu inclusive recomendo isso para as pessoas que não são de São Paulo, estão vindo para São Paulo já maiores de idade e tal. Eu acho que vale esse período de experiência, assim, tu passar um tempo, tipo, eu acho que às vezes até eu passei tempo demais. Eu fiquei, sei lá, 1 ano e pouco indo pra baladas na Augusta quase todo dia. Mas eu acho que é válida a experiência para tu conhecer a verdadeira cidade de São Paulo. Porque tu pega esse período aí de 1 ano indo pra balada direto, quando for no ano seguinte, tu já não vai querer mais ir, tá ligado? Aí tu pode aproveitar realmente o que é bom da cidade de São Paulo. É bom porque, assim, nesse período de 1 ano de experiência, tu vai ser posto à prova de várias situações que, se tu sobreviver a elas, tu tá pronto pra São Paulo o resto do tempo que tu quiser, assim. Exatamente. E aí tu começa a ir pra lugares que valem a pena e para de gastar seu tempo em balada. Tipo, tu lembra a vez que a gente viu um cara ser esfaqueado no Augusto? Eu lembro, cara, foi no meu aniversário isso aí, pô. Pode crer. E se eu não me engano, era um cara chamado Igor também, que também tava de aniversário. Ah, sério? Não é possível. Eu lembro, cara, que aquele dia a gente tava no 24 horas, e eu tava comemorando meu aniversário, e aí eu falei... Aí chegou um cara e tal, pô, cara, é teu aniversário? Eu falei, meu aniversário. Ele falou, e qual é o teu nome? Eu falei, é Igor. Ele falou, caralho, meu também é Igor, eu também tô fazendo aniversário hoje. Cara, eu não sabia disso, Aí a gente se cumprimentou e tal, pô, brindamos com cerveja, parabéns e tal. E aí ele caminhou um pouco pra um lado assim, os amigos dele começaram a brigar e de repente, tipo, a ambulância chegou e levou o corpo de um cara e aquele Igor desapareceu, tá ligado? Eu nunca mais vi aquele cara. Então eu acho que até hoje eu acho que foi ele que tomou a facada, cara. Cara, que história triste, cara. Eu fico pensando, porque eu não sabia dessa parte aí, eu só soube do momento que o cara foi esfaqueado, eu lembro do cara no chão, eu lembro que passou alguém e levou a carteira dele, lembra disso? Caralho, é verdade. Não, então eu tô confundindo as datas, peraí. Será que eu vi mais de um cara esfaqueado no 24 horas? Não, eu acho que não, acho que foi nesse mesmo dia, cara. Eu só vi esse, pelo menos. E aí eu lembro que depois, realmente, passou a ambulância, levou o cara, e aí foi, tipo, muito chocante, assim, porque nesse momento, eu acho que eu tava em São Paulo há poucos meses, assim. Foi tudo muito assustador pra mim, que vim do interior, onde ninguém era esfaqueado, onde ninguém roubava a carteira de ninguém, vivo ou morto, e onde era tudo um pouco mais escondido, assim, se acontecia, né? A gente não tava acostumado a ver, assim, na calçada. E aí eu lembro que eu fiquei muito em choque. Agora, sabendo ainda que tu tinha trocado ideia com o cara, aí é bem mais próxima a história, fica mais assustadora ainda. Bom, se você se chama Igor, já tomou uma facada e faz aniversário no dia 28 de março, eu espero que você esteja bem, que você não tenha morrido com a facada na barriga. Tomara que não, né? Tomara que não. Cara, eu fiquei bem em choque naquela vez. Mas isso é um exemplo, assim, é aquilo que eu falei. É o período de experiência pra tu ser um paulistano. Tu tem que estar acostumado com esses negócios pra tu poder viver o resto depois. Tu vai achar que trânsito de 2 horas é normal, porque tu já passou por coisa muito pior. Exatamente. O trânsito, tu tira ali pra até dar uma descansada. Tu releva, tu fala, não, coisa boa esse trânsito, pelo menos eu não tomei uma facada. Ai, cara, e foi numa balada dessa, cara, que eu tive uma das experiências mais tristes da minha vida. Ô, louco. Olha só, a gente tava na área de fumante, se eu não me engano, tava tu e um amigo nosso que chama Bruno, e... Bruno, claro. Inclusive, vale só salientar um negócio aqui, que eu sempre ia pras áreas de fumante, mas eu nunca fumava, porque eu achava, e olha só que coisa do subconsciente, assim, tipo, eu nunca fui muito de balada, eu não curtia muito balada. O que eu gostava era de ir com os brothers e de ficar conversando. E aí a gente ia bebendo e tal, e aí a gente ia pra balada e era legal, assim, era divertido. Só que era um puta de um barulho de música
música alta e não tinha muito lugar pra conversar. E aí o que eu achava massa? Que, tipo, todos os fumantes, acho que a maioria da galera que andava com a gente era fumante. E aí a galera ia pro fumódromo e eu aproveitava pra ir junto, porque lá era o momento que dava pra conversar. E aí eu tinha que fingir que eu fumava pro segurança deixar ir, porque os fumódromos nessas baladas geralmente são muito menores do que a quantidade de pessoa que tem querendo fumar, né? Então tu tem que convencer o cara que tu vai aproveitar aquele espaço. Sim. E aí eu lembro que eu tinha que meio que fingir que eu tava com um cigarro na mão, assim, pro cara deixar passar. Era muito triste isso. Então essa é a diferença entre você, Brian, e eu, porque você ia pra conversar com os amigos, beber e zoar. Eu ia pra conversar com os amigos, beber, zoar e azarar as gatinhas. Ah, olha aí, não perdi a viagem. Eu sempre falhei miseravelmente, mas eu tenho algumas vitórias que eu gosto de lembrar que elas existiram. Tipo, você sabe que eu ia pra área de fumante, mas eu também não fumava cigarro, né? Eu ia pra usar a maldita da erva. A maldita da erva, claro, que não é o chimarrão. Que não é o chimarrão. E aí, um dia desse, eu acendi meu cigarrinho e uma loira, cara, de 2 metros de altura, muito linda, cara. Espetacular de linda que aquela loira era. Ela falou, você tá fumando maconha? Aí naquele momento o meu Igor da 5ª série, ele já foi amarrado, porque eu já ia falar, tipo, eu já ia ser irônico com a gata, ia acabar com o clima. Eu falei, não, quer fumar? Pode fumar aí. Aí ela pegou, nossa, que boa essa maconha e tal, a gente começou a conversar. Aí chegou uma amiga dela, começou a fumar com a gente. Tá. E aí quando o cigarro acabou, a amiga dela falou pra mim, por que tu deu maconha pra gente? Tu pode dar um beijo na minha amiga. Aí eu falei, é sério mesmo que isso é possível? Isso realmente está acontecendo, Deus. Finalmente eu estou tendo uma vitória numa balada da Augusta. Aí eu olhei pra loira e ela olhou pra mim como, tipo, falando, você pode me dar um beijo. Concordando. E aí eu dei um beijo naquela loira. Tipo, eu tava atirando foguete por dentro, dando tiro pro alto, assim. Rapaz, que beijo gostoso. E aí ela falou pra mim assim, tu quer entrar pra gente dançar? E aí eu tava com você e com o Bruno. Eu falei, eu vou ficar aqui trocando as ideias com meus amigos, daqui a pouco eu entro e a gente se fala. Não acredito que tu fez isso, cara. Eu não lembro dessa história. Tu não lembra disso? Não lembro. Aí ela foi embora com a amiga dela. Beleza, eu e o Bruno, a gente continuou conversando, falando besteira, né? Zoando pra caralho e tal. Tá. Rindo dos mendigos que passavam na rua. Aí, tipo, passou uma meia hora, porque o fumante do rolê era o Bruno. E o Bruno fumava 5 cigarros. E aí demorava um tempão, a gente ficava a balada inteira no fumódromo. Tá. E aí eu decidi entrar, cara. Quando eu entrei, eu encontrei a garota que eu tinha beijado no canto da balada, se pegando fortemente com um maluco, tá ligado? Aí eu já fiquei em choque, né? Eu falei, eita, perdi. Tá ligado? Já fiquei em choque. Eu falei, tudo bem, eu vou deixar quieto, vou lá pegar uma bebida, vou esquecer isso aí e partir pra próxima. Certo. Aí beleza, a gente começou a beber, né? Eu falei pro Bruno, o Bruno começou a rir da minha cara, aí eu falei pra ti, eu tava chateado pra caralho. Em um dos momentos, eu passei na frente do palco e o cara que estava com a mina tava sentado no palco. E aí eu passei por ele e senti que eu fui atingido por alguma coisa. Quando eu olhei pra trás, o maluco tinha jogado um copo de bebida em mim e aí eu fiquei todo molhado, tá ligado? Só que quando eu olhei pra trás, o cara saiu junto com mais 2 amigos. Caralho, cara. Aí eu falei, eu não vou brigar, eu tô sozinho aqui, eu vou apanhar em São Paulo, vai ficar muito feio. Apanhar longe de casa é pior, né? Pior do que apanhar é apanhar e não ter pra quem pedir ajuda. Pois é, cara, minha mãe tava em Floripa, né? 600 quilômetros, ela não ia me ajudar. E aí, cara, deixei quieto, beleza. Eu falei, até que não molhou tanto assim, tá escuro. O cara tentando se consolar, né? Eu tomei um tiro aqui pelas costas, mas até que não machucou tanto assim. Até que não deu. Pelo menos não cortou, não foi na cabeça. Não pegou no olho, tá ligado? Então tá tudo certo. E aí, beleza, cara. Comecei a dançar, comecei a curtir a música. Tava tocando a playlist da Augusta. Ela é sempre a mesma. Tipo, independente do tema da festa, você sabe qual a playlist que vai tocar. Vai tocar Green Day, aí vai tocar Metallica, aí vai tocar, sei lá, House Sessions, vai tocar The Offspring, vai tocar Criolo, vai tocar Racionais. E aí, quando tiver mandando embora, vai tocar Charlie Brown Jr. E aí vai começar a tocar Dubstep, que daí
é pra mandar o pessoal ir pra casa mesmo, tá ligado? É essa playlist. Quem foi na Augusta pode confirmar que é exatamente essa ordem. Será que até hoje é assim? Naquela época era exatamente isso que tocava, exatamente nessa ordem. Ah, não. Hoje em dia eles colocam Arctic Monkeys também. E aí, cara, a gente curtindo, né, na medida do possível. Tinha acabado de tocar aquela Killing the Martini, eu acho que era. Não era Raise Against of Martini, qualquer banda genérica de rock, assim. Certo. E aí começou a tocar Charlie Brown Jr., cara. Olha aí. E começou a tocar aquela... Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as coisas chatas, tá ligado? Foi Deus. E aí, cara, o Bruno, ele já me deu uma cotovelada, assim, e começou a rir da minha cara. Aí eu já fiquei muito triste, tá ligado? Eu fiquei muito abalado. Sentiu que naquele momento o Chorão tava cantando e olhando nos teus olhos. Exatamente. Aí eu adotei a estratégia que era trocar todas as palavras da música do Chorão por skate, tá ligado? Que, por causa daquele vídeo das últimas palavras do Chorão. E aí isso tava... aliviando o peso das minhas costas. Você tava descontraindo um pouco daquela letra triste que falava sobre a tua vida nos últimos minutos. Exatamente. E aí, cara, eu tava lá pulando, cantando skate, e em determinado momento a galera da balada se abriu e eu consegui olhar pro palco, assim, onde tava o DJ, e o DJ era o cara que tava pegando a garota. Cara, como que eu não fiquei sabendo dessa história na hora, cara? Não é possível. Cara, que coisa mágica. Cara, eu olhei pra aquilo e a música, ela pegou, tipo, 50 vezes mais sentido, tá ligado? Não foi por acaso. Não. O cara, ele sabia que ele ia tocar Charlie Brown em algum momento da balada e ele escolheu justamente aquela música naquele momento. Foi tudo calculado pra me fazer sofrer, cara. Já pensou se isso é uma piada que o cara fazia sempre, assim? Tipo, ele e a namorada, tipo, a mina era a namorada dele e eles tinham um acordo de ela beijar um cara um pouquinho antes daquela música. Você beija um cara que tem maconha, eu agrido ele depois da balada e ainda... tem esse ponto. E ainda toca o Charlie Brown Jr. pra acabar com os sentimentos que ele tiver. Só pra humilhar. Só pra ver alguém chorar hoje. Cara, foi um momento muito triste, cara. E, tipo, durante muito tempo eu não tive sorte com garotas de São Paulo, cara. Foi a maldição do Chorão. A maldição do Chorão, cara. Pior que, tipo, eu realmente nunca tive sorte com garotas de São Paulo. Agora eu tô namorando e minha namorada não é de São Paulo, ela é de Santo André. Ah, mas é pertinho já. É pertinho, mas não é São Paulo. Com ela eu tô tendo sorte, tá ligado? Se olhar por esse lado, eu também nunca tive. Minha namorada é mineira. E ela nem morava em São Paulo, porque tu provavelmente conheceu a tua namorada por aqui, né? Sim. A minha namorada eu tive que encontrar ela de formas webcas pela internet. E aí eu tive que ir até Belo Horizonte. Aí agora ela mora aqui em São Paulo comigo e tal. Mas foi um rolê grande. Em São Paulo realmente não existe amor, como diria o crioulo. É o crioulo que fala isso? Que não existe amor em SP. Ele tá certo, cara. É isso aí, então. Mas eu, tipo, eu também namorei pela web, só que eu namorei uma mina de São Paulo também. E não deu certo. Mas tu não morava em São Paulo na época? Não, eu não morava em São Paulo. E a única vez que eu vi a menina foi outra experiência muito traumatizante, cara. Tu quer entrar nessa história também? Se tu acha que vale a pena contar, manda ver. Eu posso contar, não sei quanto tempo tu grava o podcast. Quanto tu quiser, cara. Quanto tu tiver histórias pra contar, a gente tá aí. Essa eu já contei antes em algum podcast, provavelmente não houve. Eu namorava uma menina, obviamente não vou falar o nome dela, naquela época que rolava o Pix, não sei se tu lembra, era lá 2012, 2013. Lembro, foi uma época legal que conecta com aquilo que tu falou, da época dos blogs, que era tipo a época que os youtubers, eles estavam começando a produzir conteúdo, o YouTube nem era a rede social foda que é, e o que mandava na internet, assim, entre muitas aspas, era a galera que fazia blog, né? E eu tinha blog na época, tu tinha também, e eu lembro que foi nesses rolês de UPix que eu comecei a vir pra São Paulo com alguma frequência, assim, tipo uma vez por ano, e aí que começou a dar a vontade de vir morar aqui, né? Então, a gente teve praticamente a mesma experiência, a gente já andava junto naquela época. Sim. E a gente vinha com a mesma frequência pra São Paulo e tal. Naquela época eu namorava a menina pelo webcam e a gente se falava todo dia, ficava conversando pelo telefone durante horas, tá ligado? Tinha aquela promoção da TIM que fazia uma ligação por 25 centavos. Caralho, é mesmo? E aí, cara, a gente ligava um pro outro e a gente ficava horas fazendo piada e tal. E era muito divertido aquele namoro web. Que amor gostoso. Que amor gostoso. E aí eu cheguei em São Paulo um dia pra vir pro UPix e eu sempre fiquei na casa do Romenick, né? Um brother nosso.
Sim, que morava em Mauá. Era um baita de um rolê. Eu já fiquei na casa dele também. Sim, era longe pra caralho de onde era o Will-Pix. Mas enfim. Sim, que também ajudou muito na formação do caráter paulistano, eu diria. Porque como a gente começou a vir pra São Paulo, ficando hospedado na casa do Romenick, que morava em Mauá, depois de um tempo, eu passei a achar tudo muito perto, assim. Porque, pra quem não é de São Paulo não sabe, tipo, Mauá é uma cidade que fica depois do ABC Paulista. E na época a gente andava só de metrô, nem tinha Uber na época. E mesmo que tivesse, também devia ser caríssimo fazer esse rolê de Uber. Sim. A gente ficava, tipo, 1h30, 2 horas pra sair da casa dele e chegar no YouPix, né? Que era ali no Ibirapuera, na Bienal. Eu acho que era até mais. Eu acho que chegava beirando as 3 horas, cara. Era muito louco. Era realmente longe. A gente pegava ônibus, pegava trem, pegava metrô e ainda caminhava um monte pra chegar no lugar, tá ligado? Tinha isso aí mesmo, cara. Era todos os transportes possíveis. Pegava um helicóptero, um avião, um barco. Eu lembro que da segunda vez que eu fui, tu não ia ficar lá. Aí eu cheguei no aeroporto e a menina ia me esperar no aeroporto pra gente dar um rolê. Boa. Pô, a gente combinou. Eu ia chegar umas 6 horas, 6h30 a gente ia sair. Eu ia deixar as malas em algum lugar e depois ia pra uma balada, fazer alguma coisa junto. Sim. Aí deu 6h30, deu 7 horas, deu 7h30, eu ligava pra ela não atendia, eu falei, tô meio famigerado calote, né? O famoso bolo. O famoso bolo. Beleza, deixei quieto, fui pra casa do Romenick em Mauá. Triste, não conseguia falar com a menina. De repente eu recebo um telefonema. Eu atendo, uma mulher com a voz um pouco mais madura começou a falar comigo assim: eu tô falando com o Igor? Eu falei, é o Igor. Eu não tinha experiência, né? Eu não devia ter falado que eu era o Igor pra começo de conversa. Aí ela falou, tu que é o namorado da Eu falei, inclusive, você sabe onde ela está? Eu já perguntei assim. E aí, beleza, né, cara? Aí ela me falou, ela saiu de casa hoje pra ir encontrar o namorado pela internet dela e ainda não voltou. E por acaso, ela tem 16 anos de idade, eu já liguei pra polícia. Caralho! Aí eu falei assim, minha senhora, quem é que tá falando? Aí ela falou, é a irmã dela, você... E começou a me xingar, tá ligado? Você é um traje, não sei o quê, já chamei a polícia, eles estão atrás de vocês. Ela desapareceu, ainda não voltou. Aí eu falei, olha, ela não tá comigo, de verdade. E desliguei, tá ligado? Tipo, me despedi e falei, senhora, realmente ela não tá comigo. Eu vou tentar ver onde é que ela tá, mas ela não está comigo. E desliguei. Tá. Cara, que absurdo, cara. E aí, cara, 15 minutos depois, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Era a menina falando que já tinha chegado em casa, tinha acabado de brigar com a família. Nossa. Aí eu falei, porra, me ligaram aí, me acusando de um monte de coisa, falaram que tu é menor de idade. Porra, é essa? A gente tá conversando há quase 2 anos já e tu sempre falou que ela é maior de idade, tinha 18 anos. Aí ela falou, eu tenho, minha irmã que é maluca. E fica me tirando, não sei o que. Se tu quiser, eu te mando uma foto da RG. Aí eu falei, me manda então. Tu aceitou. Muito bom. Aí ela me mandou a foto da RG, eu fiz os cálculos, né? E ela realmente tinha 18 anos. Porque no RG não tem a idade da pessoa, tem a data de nascimento. Então não é tão simples assim. Tem que pegar ali e botar na calculadora. Aí eu fiz 2013 menos 1993, foi tipo isso. Tá. Eu não lembro se era 93, talvez na época eu não batesse 18 anos, mas ela tinha 18 anos. Tá. E aí eu falei, cara, eu tava estressadaço, né? Porque eu tinha chegado em São Paulo fazia 5 horas, já tinha sido acusado de sequestrar uma garota menor de idade. Tava tendo que lidar ali com aquela pressão, né, cara? Aquela pressão psicológica, eu tô em outra cidade. Se eu for preso, não sei o que vão fazer comigo dentro da cadeia, tá ligado? Eu sou loiro, de olho verde, eu tô fudido. E, cara, beleza. A gente conversou, ela explicou que a irmã dela que era ciumenta demais, não sei o quê, e que ainda ia dar pra gente se ver. Aí eu falei, beleza, amanhã tem o YouPix, você vai pro YouPix e a gente se encontra lá. Boa, bom negócio. A chaminha da esperança e ela com o RG na mão já pra te encontrar e provar. Exatamente. Porque a partir do momento que a pessoa tem 18 anos, ela é dona dos próprios sonhos, né? É verdade. Então, beleza, cara. Fui pro YouPix, tudo correu bem, a menina apareceu, a gente conversou, foi, cara, muito divertido. Eu estava com os amigos, a gente bebeu, a gente fumou e tal. E foi, tipo, uma tarde daquelas de bela e moral, eu diria.
família. Olha aí, uma tarde digna de comédias românticas que passam na sessão da tarde, comédias adolescentes. Exatamente. E aí, quando chegou umas 7 horas da noite, ela falou assim, Igor, ontem eu briguei com a minha família. Hoje, eles aceitaram que eu saísse de casa, mas eu não posso chegar muito tarde. Aí eu falei, recuperando a confiança. Tem 18 anos, ela ainda mora com os pais, tudo bem, né? Você claro. concorda com os horários, com as regras que seus pais estabelecem, apesar de ser certo, perfeito. Aí eu levei ela até o ponto de ônibus. Eu cheguei no ponto de ônibus, eu percebi que era a hora do rush de São Paulo. Putz, exatamente. Isso é uma coisa também que a vida paulistana nos ensina. Tu não deve te locomover no período entre 6 e 7 e pouco ali, que certamente tu vai ficar preso no trânsito se tu tentar fazer isso. Exatamente. Entre as 5 e as 7 você não pode sair de onde você tá. Com margem de segurança, 1 hora para mais ou para menos. Exatamente. Aí, cara, cheguei no ponto de ônibus, tava infernal, parava tipo 5 ônibus, um atrás do outro, uma multidão entrando no ônibus, não sei o que. Foda. Aí a gente esperou tipo 40 minutos pra chegar o ônibus da menina. Bom que dá pra aproveitar e beijar mais um pouquinho. Pois é, e os ônibus, cara, eles estavam parando e saindo muito rápido. Tipo, eles paravam, a porta abria, a galera entrava, a porta fechava e eles saíam. Era tipo... Exatamente isso, cara. Eu tô vendo agora, tô revendo, assim, lembrando as minhas experiências de ônibus cheios de São Paulo. Que basicamente é tipo aquelas cenas de metrô de Tóquio, assim, que a galera vai sendo empurrada pra dentro e aí fecha a porta e quem entrar, entrou. O ônibus.zip. E era isso, cara. E quem define a hora certa de fechar a porta do ônibus ou não é o motorista. Então foda-se, tá ligado? Sim, que às vezes nem tá enxergando direito, né? Sim. Porque ele tá lá na frente, ele vê pelo espelho, se tem muita gente na frente, seja o que Deus quiser. Exatamente. E aí o que aconteceu? Chegou o ônibus da menina, ela me abraçou, se despediu, me deu um outro beijo e foi pegar o ônibus. Só que nesse meio tempo, de 2 segundos pra ela me abraçar, me beijar e me dar tchau, o ônibus já tava se preparando pra sair, cara. Correria. Aí o que ela fez? Ela correu atrás do ônibus e Pô. que estava com todas as portas abertas. Certo. E aí ela entrou naquela porta do meio antes da catraca. A porta do cadeirante. Exatamente. Quando ela colocou o pezinho ali, ela quase se tornou a cadeirante. Por quê? O ônibus andou? O ônibus, o motorista fechou a porta e ela ficou lutando contra a porta do ônibus, tá ligado? Tipo, pra não deixar a porta fechar. E, cara, nossa, eu tava erro. uns 30 metros de distância, com muita gente na minha frente, e eu não tinha como chegar lá pra ajudar ela, e ninguém em volta dela tava ajudando ela. Certo. O ônibus acelerou, e ela perdeu a força contra a porta, pra deixar a porta aberta, e a porta fechou no pé dela, e o ônibus andou. E ela foi de arrasto uns 3 metros na calçada, assim. Cara, que absurdo, cara. É até errado rir disso. Mas é engraçado pra caramba. E aí, cara, a multidão finalmente acordou para o que estava acontecendo. Um pessoal correu do lado do ônibus, eu corri do lado do ônibus, batendo no ônibus pra fazer barulho pro motorista parar. Claro. O motorista parou, abriu as portas e desceu. Nisso que ele desceu, ela subiu no ônibus e desapareceu lá dentro, tá ligado? Porque... Pela porta do meio mesmo. Pela porta do meio, cara. Sinal que ela nem pagou, então. Ela levantou, limpou a calça na velocidade da luz e entrou no ônibus. Eu não consegui nem ver se ela tava bem. Claro. Eu faria o mesmo, né, cara? Tipo, se esconde. Porque você acabou de... sei lá, se acontece uma parada dessa e você não morre ou quebra um osso, você só passa vergonha, entendeu? É aquele período que tá todo mundo olhando se machucou ou não pra saber se pode rir. Se a galera vê que ela não morreu, não se quebrou, ia ser uma risada coletiva no ponto de ônibus. Exatamente, cara. É exatamente isso aí. Se ela tivesse se machucado, ela ia chorar, o pessoal ia ficar com dó. Mas ela se levantou. Talvez ela devia até ter fingido que se machucou, tá ligado? Tipo, vai embora de ambulância, pelo menos. Mas não. Fica a dica, né, pra galera que tá ouvindo agora e vai eventualmente passar por uma vergonha dessa. Tem 2 possibilidades. Ou finge que morreu e que foi terrível o acidente pra ninguém rir, porque a galera vai se sentir culpada, ou desaparece. E aí ela desapareceu. Aí eu mandei mensagem pra ela, né? Tipo, o ônibus foi embora com ela. O motorista ficou maluco procurando o que tinha acontecido, porque ele não viu nada. Coitado do motorista, cara. E tipo, e ele preocupado. Eu falei, não, cara, ela tá bem, ela já entrou no ônibus e desapareceu. E aí ele, beleza então. Aí entrou no ônibus e foi embora. E aí, cara, quando o ônibus saiu, eu reparei que tava todo mundo me olhando com aquela
aquela boquinha de morcego dando uma risadinha de lado. Sabe aquela risadinha, tipo, eu vou rir dele, mas não vou rir de verdade, mas eu tô rindo. Tá ligado? Porque eu tinha ficado 40 minutos no ponto de ônibus. Todo mundo tinha visto a menina comigo. Ah, claro, tinha rolado já uma identificação ali de quem que tava com ela. Né? Exatamente. E aí, cara, eu percebi as risadinhas e fui embora dali muito triste. Ela ficou 2 dias sem falar comigo no WhatsApp. E quando ela conseguiu falar comigo, quando eu consegui falar com ela, no caso, foi pra terminar o relacionamento, cara. Eu falei, olha, foi muito legal as 8 horas que a gente passou junto, só que em 48 horas de relacionamento próximo do outro, eu fui acusado de crimes que não cometi e ainda vi você sendo arrastada por um ônibus. Então eu acho que não vai dar certo. Para a segurança dos dois, é melhor a gente ficar longe. Exatamente. Eu falei, não vai dar certo, vou ficar de boa. A gente ainda pode ser amigo. Aí ela falou, beleza, a gente ainda pode ser amigo, legal. Pô, ligou mais uma vez pra mim, a gente conversou durante meia hora e eu fui fazer outra coisa. Desde então, eu nunca mais vi ela na minha vida. Cara, que história de amor bonita. É uma história de amor maduro, que as pessoas, elas entraram no consenso, elas falaram, olha, se a gente continuar junto, a gente vai morrer. Então, pro bem de todos, é melhor a gente se separar. É o Romeu e Julieta moderno. Exatamente. É um Romeu e Julieta que o Romeu e a Julieta evitam morrer, tá ligado? Eles resolveram por conta própria se separar. Não foi nem a família que precisou lutar. Eles falaram, não, vamos se separar, porque senão vai dar merda. Porque senão vai dar ruim. Cara, é demais, muito bom. Cara. Velho, se eu quiser te contar mais história de ex-namoradinha assim, mano, eu tenho mais umas 7 histórias assim pra contar. Sempre acaba em tristeza e sofrimento, tá ligado? É muito foda. Cara, que demais. O título desse episódio vai ser Por que eu nunca falei de beijos? E a gente pode iniciar a partir de agora uma série no Eu Tava Lá, porque tu sabe que aqui no podcast todo mundo que vem contar alguma história é sempre muito bem-vindo a voltar quando quiser contar histórias novas. Então, o dia que tu quiser trazer aí mais histórias tuas de relacionamentos frustrados, fica à vontade pra aparecer aí. E aí, quem sabe a gente faz o Por que eu nunca falei de beijos número 2. Pode ser. Mais pra frente a gente fala disso. Meu Deus do céu, cara, eu já tô começando a chorar agora. Cara, muito bom, Paulo. Obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. Deixar um abraço final à Promobit por ter nos reunido aí no sábado, feito a gente se encontrar de novo depois de tanto tempo aí, desde que o Não Ovo acabou. E, inclusive, eu já convidei o Luigi pra participar aqui do podcast. Se tudo der certo, na semana que vem ele vai estar aqui também contando algumas histórias da vida. Da hora, cara. Também queria agradecer aí o convite, por ter deixado eu vir aqui contar umas histórias que servem pros outros dar risada, mas me deixam sempre muito triste, né? Nem sempre fazer os outros rir é legal pra gente, né? Às vezes a gente sofre, mas vale a pena no fim. É bom colocar esse sentimento pra fora, tá ligado? Porque muita lágrima já rolou, agora eu tenho que erguer a cabeça, senão minha coroa cai. Ai, cara. Show de bola. E vou pedir aí, cara, pra você, as portas do TH Show estão abertas também, pra você que quiser contar alguma história por lá, só que a pegada é um pouco mais ilícita, eu diria. Tô ligado, eu até falei disso lá no encontro da Promobit, se não precisar fumar maconha pra participar, eu tô dentro. Aí a gente marca esse negócio aí. Mas faz o teu jabá do TH Show aí pra galera que não conhece o podcast ainda, tá começando agora, né? Tem poucos episódios aí, dá pra pegar e já maratonar desde o começo. Pois é, cara, o TH Show, ele não precisa fumar maconha pra participar e não precisa fumar maconha pra escutar também, cara. Ele surgiu ali de uma vontade que eu tava de ter um lugar meu pra falar besteira, né? Porque foi um aprendizado que eu tive no último emprego. Você fazer as coisas na sua própria plataforma pra você não ser expulso delas, né? Exato. Então, eu fui lá, fiz o TH Show, que é o lugar onde eu tenho ali um momento da minha semana pra falar bobagem, contar piada e dar risada da vida, porque é só isso que dá pra fazer na minha condição. É isso que nos resta. Exatamente. Show de bola, cara. Muito bom. Então é isso. Fechou. Valeu, cara. Obrigado aí de novo por ter aceitado participar do podcast. Beijo na boca da Promobit, do Evandro, da galera lá que promoveu todo o encontro no sábado e promoveu o nosso reencontro, que foi como eles chamaram, inclusive. Exatamente. E é isso aí. Foi tudo muito belo, cara. Eu só tenho a agradecer a toda a recepção que a gente teve, não só do pessoal da Promobit, que foi, aliás, do caralho, mas todo mundo que foi
foi lá, cara, foi muito na humildade de conversar com a gente, deu pra trocar uma ideia com todo mundo, foi bem da hora, cara, foi muito foda de verdade. E, cara... Tiramos muito foda, foi legal. Dá 2 beijos na Promobit, pelo amor de Deus. Fechou. 2 beijos na boca do Promobit e do Evandro, então. Valeuzão, cara. Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lembrando, baixa o aplicativo da Promobit, é gratuito, o aplicativo é de graça. Você pode entrar no site promobit.com.br. Se você não quer baixar o aplicativo no seu celular, se você tá com aquele celular tolado de aplicativos que não tem mais espaço na memória interna para baixar nada, promobit.com.br, e lá no site você vai encontrar com certeza celulares muito melhores que o seu, a um preço muito acessível, nas melhores ofertas das melhores lojas, cadastrados pela própria base de usuários da Promobit e, obviamente, checado pela equipe de checagem Promobit, que não vai deixar você cair em furada nessa Black Friday. Beleza? Então é isso. Até a semana que vem, se você não for um assinante do Eu Tava Lá, e até amanhã, se você for um. Tchau, tchau.